essa semana para mim foi uma semana de muito conflito, porque é um desafio, queridos, estar aqui. Talvez você possa pensar aí no seu coração ou na sua mente: ah, se fosse eu pregaria melhor. Ou se fosse eu, seria muito melhor. Mas só Deus sabe aquilo que a gente passa. Só Ele sabe. Então, queridos, e eu me questionando, falando com Deus, falei: Deus, o que que eu vou falar? O que que eu posso falar para a tua igreja num domingo de manhã? E aí eu lembrei de uma coisa que o pastor Lúcio disse na última célula. Ele falou assim: queridos, fale de Jesus. Fale de Jesus. Quando você não tiver nada para falar, amados, fale de Jesus. E aí eu comecei a ler os evangelhos, e aí eu parei numa passagem que para mim é uma das palavras que mais me ensina na Bíblia. Eu queria te convidar a abrir lá em João 13. Nós vamos ler o capítulo todo. João 13. Todo mundo encontrou? João 13. Amém? Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem: aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa passagem ela é muito conhecida. Porém, ela é muito rica. Porque Jesus, sendo Deus, se fez servo. Sendo rico, se fez pobre. Nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, filho, queridos, de um Zé Ninguém, se a gente trouxer para a nossa tradução, para a nossa linguagem atual. A
Bíblia diz que ele sabia o que estava por acontecer. Eu queria te convidar a entrar no contexto, a entrar no cenário. Era quinta-feira à noite. Jesus estava há alguns dias escondendo da multidão. Ele estava reservado com os discípulos. Agora imagine vocês comigo. Vocês sabem que daqui a 2 dias vocês vão morrer uma morte de cruz. Vocês serão julgados, condenados. E aí vocês se reúnem com 12 dos seus, aqueles que você escolheu. E aí então você se levanta, tira a sua capa, porque Jesus te despiu de toda a autoridade que ele tinha ali naquela hora, de toda a glória. Ele se despiu, ele se colocou nu diante dos discípulos. Você sabe por quê, amados? Porque naquela época era uma tradição os escravos lavarem os pés dos senhores. Se você chegasse numa casa, os seus pés provavelmente estariam empoeirados, porque eles andavam por longos caminhos no deserto. Então as pessoas chegavam às casas e os anfitriões tinham os seus escravos que lavavam os pés. Sabe por que Jesus fez isso? Ele nos ensina 2 lições aqui. A primeira lição que ele me ensinou é que ele agora estaria abrindo o reino dele para que eu e você pudesse entrar. Ele lavou os pés daqueles que iriam entrar e daqueles que iriam proclamar o reino dele. Jesus não tinha crise de quem ele era, amados. A Bíblia diz aqui que ele sabia quem ele era. Ele não pensava: ai Deus, mas eu vou lavar os pés, o que eles vão falar que eu sou? Eles vão desconfiar que eu não seja o teu filho. Não, queridos. Jesus não tinha esse tipo de crise. Jesus sabia quem ele era. E você sabe o que tem parado a igreja? Tem parado as nossas vidas? São as nossas crises existenciais. Nós temos duvidado daquilo que Deus já colocou dentro de nós. E eu não estou falando aqui, queridos, de ministério. Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando da presença dEle dentro da minha vida e da tua vida. Porque Ele morreu para que nós pudéssemos ter acesso à presença dEle. Porque a respeito daquilo que nós estamos fazendo hoje, isso tudo pode mudar. Hoje nós estamos aqui e amanhã, se Deus nos envia para outro lugar, se nós estivermos firmados somente aqui, quando nós chegarmos no outro destino, possivelmente nós entraremos em crise. Quem você é, querido? A Bíblia diz que nós somos filhos do Deus vivo. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, geração eleita. Isso é o que a Bíblia diz a respeito da nossa vida, amados. Jesus, ele serviu aqueles que mais tarde iria abandoná-los. Amados, Jesus lavou o pé de Pedro, que o negou 3 vezes. Nenhum dos discípulos ficou com Jesus até o final, até a crucificação. Eles olharam de longe. Jesus aqui não ensina, não fala de quem os discípulos é, mas de quem Ele é. Porque só serve aquele que ama. Você tem servido alguém, amado? Você tem se entregado em favor de alguém? Você tem lavado os pés de alguém? Você tem limpado a sujeira da vida de outra pessoa? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus nos lavou. Jesus nos ensinou a compartilhar a vida um com o outro. Ontem a gente estava conversando e Deus já tinha falado isso no meu coração, e eu tive a convicção disso. Você sabe por que essa igreja tem alcançado tantas pessoas? Eu vou te contar o segredo. Pastor Lúcio, a casa pastoral é uma bênção, e eu sei da entrega que eles têm em favor das nossas vidas. E eles não barram o processo de Deus na vida de ninguém. Aí todas as pessoas que chegam têm o que acrescentar,
tenho que compartilhar, tenho que oferecer, tenho que aprender. E isso gera cura nas nossas vidas, querido. Porque nós somos um corpo, nós somos um só. Jesus poderia muito bem dizer para os discípulos: olha, eu vou lavar os meus pés para que se cumpra um ritual e para que todos fiquem limpos. Então vocês olhem a forma que eu vou lavar os pés e lavem da mesma forma. Jesus não fez isso, porque Ele não queria que nós andássemos sozinhos. Porque Ele queria e Ele almeja que eu e você estejamos em comunhão uns com os outros. A tua ferida, querido, talvez o remédio dela esteja comigo. Talvez a tua dor, o remédio, esteja com o teu irmão do lado e você não sabe porque você não compartilha. É necessário que a gente fale uns com os outros, para que haja, querido, crescimento, para que haja cura, para que haja um alinhamento do corpo. Você não foi criado para ser sozinho. Você não foi criado para andar sozinho, para tomar decisões sozinho. Amém? A Bíblia diz em Marcos 9:35 que se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Qual é o lugar que você quer ser? Qual é o lugar que você quer estar? Porque, queridos, eu não sei se você já percebeu, mas no reino de Deus é tudo ao contrário. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É simples assim. Jesus, Ele é simples. Somos nós que complicamos. O nosso evangelho é que complica todas as coisas. Porque Jesus, Ele não tinha ritual. Jesus não tinha ritual. E nós somos aqueles que questionamos muitas vezes se eu devo orar sentado, se eu devo orar ajoelhado, se eu devo orar em pé, se eu devo orar no monte, se eu devo orar na igreja, se a igreja pode ter luz, se a igreja não pode. Queridos, ore! Independente do lugar, ore! Foi isso que Ele nos ensinou. Aí nós somos um povo que corremos muito atrás dos nossos direitos. Eu sou líder de jovens, queridos, e eu vejo isso. Os jovens querem demais os seus direitos, eles não sabem perder. E eu me questiono, às vezes falo: Deus, eu não estou ensinando nada, porque eu deveria ensinar esses meninos a pegar toalha e bacia para lavar os pés uns dos outros. Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor sendo aquele todo-poderoso que nós cantamos aqui, que venceu a morte. Lavou os pés, querido. Os pés, eu considero ser uma das partes mais sujas que um ser humano tem. Vocês concordam comigo? Eu acho que depois da língua, os pés é a parte mais suja que a gente tem. E Jesus se colocou diante desse lugar para lavar os pés dos discípulos. Eu creio que a igreja tem caminhado para se tornar essa igreja simples. A igreja precisa voltar a ser essa igreja simples. Porque os grandes pregadores, os grandes ministros se tornaram pessoas intocáveis. Pessoas que ninguém mais tem acesso, pessoas que não compartilham mais da sua vida. E nós precisamos caminhar em direção a isso, sim. Nos tornarmos pessoas grandes, pessoas de influências, pessoas que vai realmente falar de Jesus com autoridade. Mas nós não podemos perder a essência da simplicidade. E sabe o que não vai, o que não deixa a gente perder essa essência? Todos os dias, querido, eu vou te dar um conselho. Tem um ditado popular que fala que conselho não é bom não, mas eu vou te dar um conselho. Todos os dias quando você acordar, faz uma retrospectiva de quem você era. De onde Jesus te tirou. Onde você estava quando Ele te resgatou. Quem era você?
você, querido, na fila do pão? Improváveis. Aqui tem muitos improváveis. Muitos é ninguém. Mas nunca se esqueça disso, queridos, porque o que é grande em nós é só Ele. Que nós sempre sejamos pequenos diante da presença dEle, para que Ele cresça cada dia mais nas nossas vidas. E que nós não percamos a essência da simplicidade, porque Jesus, Ele foi e Ele continua sendo simples. E eu, voltando aqui lá no começo da ministração, eu fiquei numa crise, né? Falei, Deus, mas preciso entender, Senhor, algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. E Jesus falou comigo algo que eu vou guardar para sempre. Ele falou assim: Vanessa, você é você. Não queira ser ninguém, não se compare a ninguém. Você, querido, na sua imperfeição, Deus quer te usar você dessa forma. E eu não estou falando aqui de caráter, porque o nosso caráter precisa ser transformado, que isso fique bem claro. Mas na sua simplicidade, na forma com que você sabe falar, na forma com que você sabe persuadir, na forma com que você sabe trazer um copo d'água, na forma que você sabe abraçar, na forma que você levanta os braços, Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar. Você sabe por quê? Existem pessoas lá fora morrendo todos os dias. Todos os dias. E nós estamos tão presos a isso aqui, a essa estrutura. Não é somente aqui no corpo que existe algo para nós, só dentro das quatro paredes, mas existe um mundo lá fora, a faculdade, o seu trabalho, a sua casa, a sua vizinhança, a sua rua. É necessário que a gente entenda isso, queridos, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado nesse mundo. Seja simples, amado, seja simples. Seja você. Existe algo precioso que Jesus colocou dentro de você. E é só você que pode derramar isso na presença dEle. Amém? Era essa palavra que eu queria compartilhar.